Voltamos então, crianças, e vamos para a nossa aulinha de geografia de hoje, segunda-feira, dia 3 de maio. Nós estamos falando nas últimas aulas sobre a indústria e fizemos ali então aquela reflexão de como todos esses objetos que nós temos acesso no nosso dia a dia chegam até nós. Então, todos esses objetos passam por algum tipo de processo industrial, certo? E aí, esses objetos que passam por um processo industrial, eles são retirados então da natureza e nós chamamos isso então de matéria-prima. E essa matéria-prima é transformada então pela indústria. E aí existem vários tipos de processos que elas podem passar. Nós vimos também na aula anterior sobre as revoluções industriais e como evoluiu todo esse processo industrial, quanto a indústria tem crescido e as transformações que ela passou. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver sobre os tipos de indústria, dependendo então da localização dela, do tipo de matéria-prima em que ela vai trabalhar e que ela vai então passar por todo esse processo industrial. Então, existem tipos diferentes de indústria. Quais são eles, professora? Nós temos as indústrias de bens de consumo, as indústrias intermediárias e as indústrias de base. E nós temos uma coligação entre esses tipos de indústria. As indústrias de base, elas podem fornecer, então, matéria-prima para as indústrias intermediárias e as indústrias de bem de consumo, assim como as indústrias intermediárias também podem produzir para as indústrias de bens de consumo também continuarem essa industrialização até que cheguem diretamente a nós, os consumidores. Então, o que são cada um desses tipos de indústria? As indústrias de base, elas podem ser representadas pelas petrolíferas, pelas metalúrgicas, pelas siderúrgicas, que vão então ali pegar as matérias-primas básicas para a produção de outros bens. Então, as petrolíferas ali que vão extrair o petróleo nos locais corretos ali, né, no fundo do mar, nas profundezas ali. Esse petróleo extraído, ele vai passar por um processo para ser transformado em algum produto final, como, por exemplo, o combustível que nós utilizamos ali para movimentar os carros, ou até outros produtos que nós consumimos na nossa própria casa, que podem ter origem ali do petróleo. Existem vários produtos que têm, então, a origem dessas indústrias de base, as siderúrgicas ali, as metalúrgicas que vão trabalhar o ferro, né, e outros materiais que podem então ser extraídos da natureza. As indústrias intermediárias, elas vão produzir, um exemplo do que elas podem produzir são ferramentas ou então máquinas que podem ser utilizadas nas indústrias de bens de consumo. Então, é um tipo de indústria que vai produzir então maquinário, que vai produzir motores, peças de veículos, de máquinas de diversos exemplares. E as indústrias de bens de consumo são as que vão então estar mais próximas então ao nosso uso diário, porque elas vão produzir aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia, que são os alimentos, as bebidas, ou até aquilo que vai ali compor a nossa casa, que são os móveis, ou as roupas, o que nós utilizamos na nossa casa no dia a dia, produtos têxteis, que são aqueles tecidos, enfim. E também até os eletrônicos que nós utilizamos em larga escala ultimamente no nosso dia a dia, que são os celulares, os computadores, a TV, enfim. Então, nós temos esses 3 tipos de indústria. E elas estão, então, diretamente ligadas entre si. Lá na página da apostila do Sistema Etapa, página 190 e 191, tem um textinho para você que vai falar um pouco mais sobre esses tipos de indústria e os locais em que elas são inseridas adequadamente. E tem também algumas perguntinhas lá para vocês. E para fechar essa aula, depois que vocês responderem as perguntinhas aí da apostila do Sistema Etapa, o que eu quero de vocês? Fazer um gancho e puxar para um assunto com vocês. Toda essa questão industrial e todo esse processo que os bens de consumo passam envolvem um outro tema que eu quero falar com vocês, que é o capitalismo.
Tudo que nós consumimos aí que vem dessa indústria, nós precisamos do quê para consumir isso? Nós precisamos de dinheiro. E toda essa relação que acontece aí dentro das indústrias, que para que nós consumimos então todos esses produtos é por uma troca, que é pelo dinheiro, e para termos o dinheiro nós precisamos do nosso trabalho. E pensa maior ainda, para termos esse dinheiro, com esse trabalho, nós podemos trabalhar dentro dessas próprias indústrias que produzem os bens de consumo para nós, consumidores. Então, existem diversas formas de trabalho que vão garantir, então, o dinheiro, que vão garantir, então, o consumo dos bens que são produzidos pela indústria. Olha que viagem! E todo esse processo que eu estou falando aqui para vocês, relacionado ao dinheiro e ao consumo, nós chamamos de capitalismo. E está diretamente relacionado com as indústrias. E o que eu quero de vocês, então, para hoje em geografia também, para participar dessa reflexão que a gente tem feito sobre as indústrias, sobre esse consumo aí de matéria-prima, que vocês façam uma pesquisa sobre o que é o capitalismo. E aí vocês me enviem que eu vou dar uma olhada para a gente continuar essa discussão, ok? E aqui, com essa pesquisa, eu finalizo a aula de hoje, finalizando aí com essa aulinha de geografia. Eu espero ter auxiliado vocês para fazer as atividades. Qualquer dúvida, estou aí disponível no WhatsApp, podem me procurar. E até amanhã, um bom dia para vocês, um bom descanso e beijinhos da tia Fabiana. Até logo!